Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje, quarta-feira, 26 de outubro, estou aqui para partilhar com você mais um dia da nossa Lex Divina e vocês acompanharam ao longo desses dias as graças vividas com as nossas irmãs do Retiro em Roma, um momento belíssimo com o nosso Papa Francisco, também todos os lugares santos que nós podemos partilhar, Assis, Siena, Subiaco e os santos da nossa igreja espalhados aqui em Roma, na Itália. E uma alegria também, a irmã Maria Sara na Espanha ontem fazendo essa visita e ela está agora a caminho da nossa casa de missão em Moçambique, na África. E por isso eu estou aqui hoje partilhando com você, dando esse auxílio. A irmã, por motivos técnicos, não vai poder estar com você essa semana, mas em breve ela estará de volta ao Brasil e dará continuidade à nossa Lex Divina. E eu tenho a alegria essa semana de estar com vocês partilhando um pouquinho desta graça. A nossa regra de vida, no artigo 342, o carisma objetivo e o carisma subjetivo, Pedro e Maria. Assim são sublinhados dois perfis complementares. O perfil sacramental, isto é, a instituição objetiva fundada sobre São Pedro. O perfil mariano, ou seja, a ação do Espírito Santo revelado subjetivamente e que pressupõe o fiat, o sim pessoal e subjetivo do coração da Virgem Maria. Assim temos o perfil institucional, a Igreja hierárquica, com o perfil petrino e, por outro lado, o Espírito que age subjetivamente em cada cristão. O cardeal Baltazar faz uma distinção teológica interessante para a nossa visão espiritual e pastoral. O carisma objetivo, eclesial institucional, manifesta e realiza a relação de Cristo com a Igreja e objetivamente a presença de Jesus que se dá. E no carisma subjetivo, pela dimensão dos dons carismáticos, o Espírito Santo vem transformar a subjetividade dos fiéis, acolhendo e traduzindo em cada um o dom do Espírito Santo, segundo o seu coração e aquilo que ele é. Pela instituição, o Senhor derrama nas almas a graça divina, e isso só é possível a Deus. Assim também, o Senhor as torna instrumento de toda a potência divina para pôr no mundo a sua presença eucarística e fazer descer nas almas as graças sacramentais. Os pastores da Igreja, por um lado, têm igualmente a graça e o dever de acolher com reconhecimento e discernir a autenticidade dos dons carismáticos, segundo as suas competências, a do Papa para com a Igreja Universal e a do Bispo para com a Igreja local particular, em comunhão colegial com o Papa. Os pastores da Igreja têm um carisma de discernimento, de condução das almas e das comunidades. Depois, há os carismas discernidos em meio ao povo de Deus e que devem sempre orientar-se para os sacramentos. Os verdadeiros carismas não podem senão tender para o encontro com Cristo nos sacramentos. A nossa Assembleia Carismática deve dirigir para os sacramentos, enviar para as instituições, para a dimensão objetiva na qual o Espírito Santo tem a sua parte e continua a sua presença. Os dons carismáticos têm o papel de introduzir as novas experiências e as novas interpretações vitais do mistério de Cristo, para torná-lo compreensível e acessível aos irmãos e irmãs da nossa época, ajudando-os a responder os desafios que ele encontra. Um laço particular entre o sucessor de Pedro, pastor da Igreja Universal, e os movimentos de tipo carismático tem uma abertura universal. É algo de importante. Os bispos das igrejas particulares devem, no seguimento do Concílio Vaticano II, carregar essa preocupação de todas as igrejas, segundo a expressão de São Paulo. A preocupação de todas as igrejas é a minha obsessão cotidiana. O papado jamais criou movimentos ao longo da história, mas foi sempre o seu sustento essencial, o seu pilar eclesial. Duas imagens da Escritura reúnem essas duas realidades teológicas e espirituais: Pedro e João. Pedro representa a igreja hierárquica, foi escolhida por Jesus para fundar a sua igreja. E João, o discípulo bem-amado,
Representa a igreja aberta ao Espírito de amor, ao Espírito Santo. Nessas duas dimensões há a instituição e a dimensão carismática. Aquele que ama o discípulo bem-amado chega mais rápido. Contudo, João para na entrada para esperar Pedro e deixá-lo entrar primeiro. A profecia corre e abre caminho, mas depois ela se submete à instituição para que esta exerça seu papel insubstituível. Em Pentecostes de 1998, podemos ver essa ilustração na Praça de São Pedro em Roma, com os fundadores dos grandes movimentos se entregando nos braços do Santo Padre. A Virgem Maria, no cenáculo, ela é a Rainha dos Apóstolos, gera a Igreja no Espírito Santo. Ela também está aos pés da cruz, onde o apóstolo bem-amado lhe é confiado. Nestas duas dimensões, a Virgem Maria está presente. Ela gera a Igreja hierárquica e ela gera a Igreja carismática. Ela mesma reúne e contém essas duas dimensões, institucional e carismática. É o modelo de uma e de outra. É o modelo para os pastores e os padres da Igreja encarregados da pregação da palavra e da celebração dos sacramentos. Ela que gerou o Verbo da vida e que o deu ao mundo. Cheia da plenitude do Espírito Santo, é revestida de todos os carismas. Reúne no seu seio todos os carismas que se desenvolverão ao longo dos séculos na história da Igreja e que ornamentarão a esposa de Cristo. Esse perfil mariano é completamente indispensável e necessário à nossa realidade carismática e hierárquica hoje na Igreja. É ainda o Espírito Santo que nos revela hoje esse perfil mariano. Maria intercede maternalmente pela Igreja e arrasta na via da santidade e da docilidade ao Santo Espírito Paráclito. No limiar do terceiro milênio, descobrimos com alegria esse ressurgimento do perfil mariano, que condensa toda a renovação conciliar. Então, peçamos ao Senhor essa intercessão de Pedro e de João, para carregarmos essas duas dimensões da nossa igreja. Tanto a nossa igreja hierárquica, como a nossa igreja também carismática. E a Virgem Maria, que foi essa que esteve no cenáculo intercedendo, que carregou dentro do seu ventre o Espírito Santo, que ela seja também a nossa intercessora, para junto com a nossa igreja carregarmos esses dois pulmões. Esse pulmão da tradição, da hierarquia, mas também o pulmão da vida carismática, essa graça do Espírito Santo. São os três que devem carregar hoje no nosso coração, na nossa oração e nossa intercessão. Na primeira leitura, Efésios 6, de 1 a 9. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e terás uma longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados, para agradar aos homens, mas como os servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem, receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaça, sabendo que o Senhor, deles e vosso, está nos céus, e que Ele não faz acepção de pessoas. Então, hoje o Senhor nos convida a esse amor que não busca recompensas, a esse amor filial e, sobretudo, nessa relação entre pai e filho, entre servo e mestre. Não existe uma hierarquia, mas existe um amor recíproco. E hoje somos convidados nessa primeira leitura a meditarmos essa graça de honrarmos, sobretudo, aqueles que nos precedem, aqueles que nos geraram e que cuidam de nós. No Salmo de hoje, o Salmo 144,
Que as tuas obras todas te celebrem, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos, e teu governo para gerações e gerações. O Senhor é verdade em suas palavras todas, amor em todas as suas obras. O Senhor ampara todos os que caem e endireitam todos os curvados. Peçamos ao Senhor esse convite do salmista hoje, de nos alegrarmos e celebrarmos o Senhor pelas maravilhas que Ele realiza no meio de nós. O Senhor que realiza obras nas nossas vidas e nada mais do que ter um coração grato, que glorifica a Deus e que reconhece a sua bondade, a sua majestade, a sua fidelidade no meio de nós. E o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 13, 22 a 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu te ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos, que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dente. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora, eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. O Evangelho de hoje é belíssimo, esse convite e essa alerta dessa porta estreita para chegarmos no reino do céu. E hoje devemos pedir ao Senhor o que nós devemos nos esvaziarmos para passarmos na porta. Qual é a graça que o Senhor chama a cada um de nós a meditarmos qual o caminho que eu tenho percorrido para passar nesse caminho dessa porta estreita que nos leva ao céu. E, sobretudo, o Evangelho nos dá esse caminho da humildade. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Peçamos ao Senhor não de sermos os primeiros, mas de sermos aqueles humildes que percorrem o caminho para essa porta estreita, para essa entrada no céu. E hoje a nossa leitura patrística da Carta aos Coríntios de São Clemente, primeiro Papa. Sigamos o caminho da verdade. Uma leitura belíssima, onde São Clemente vai nos exortar a termos Deus que procede tudo na nossa vida. Cumpre-nos, portanto, estar pronto a fazer o bem, e de Deus tudo procede, pois Ele nos predisse: Eis o Senhor, e sua recompensa estar diante dele, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, exorta-nos a nós que nele cremos de todo o coração, a não sermos preguiçosos e indolentes em toda obra boa. Nele nos gloriemos, nele confiemos. Submetamo-nos à sua vontade e, atentos, observemos a multidão dos anjos, como a seu redor cumpre a sua volta. A Escritura conta: assistimos-nos e milhares de milhares o serviam e clamavam: Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a criação está cheia da sua glória. Peçamos ao Senhor essa graça nesse dia, de deixar o Senhor, que é o Santo dos Santos, passar à nossa frente e nos conduzir nesse dia. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de ter esse coração aberto que deixa o Santo passar à nossa frente.